Vamos aprender ferramentas de tradução hoje. Edu por aqui. A gente usa três principais ferramentas de tradução na Kern, certo? O primeiro é o tradutor do Google, translate.google.com. A segunda é o Lingui, lingui.com.br. E a terceira é o DeepL, né? Todas essas três são gratuitas. O DeepL ele tem uma cota de palavras que você pode traduzir por dia. Passando essa cota, você tem que pagar. Eu vou explicar o porquê disso e o porquê que, se ele é pago, a gente ainda assim usa, certo? E para que, em que contextos que a gente usa ele. Muito bem. E vou mostrar também duas ferramentas do próprio Google, né, na pesquisa do Google, que eu gosto bastante, que eu utilizo. Então, vamos dizer que em algum conteúdo, algum vídeo, algum texto, você se deparou com essa palavra revenue. Tá? Você pode vir aqui em Revenue Tradução, ou eu recomendo primeiro você ir para Revenue Meaning, porque você já vê diretamente em inglês as informações. Você vê aqui, eu vou dar um zoom para ficar um pouco mais fácil da gente ler, mas ele dá aqui uma visão geral, palavras parecidas e opostas e exemplos de uso. Você tem esses três acessos rápidos aqui, é a pronúncia, Revenue. revenue. Né? E aí aqui a definição, income, né? E, não sei o que é income, aí você vai lá e pesquisa income, né? Brincadeira. Mas, então, é entradas, né? Ou seja, entradas financeiras. Entradas especialmente de uma empresa ou organização, né? E de uma natureza substancial. E aqui você tem um exemplo. Aqui, similar, né? Sinônimos e isso. Então você tem, mas, Edu, essa definição aqui não me ajudou? Bom, aí você pode, sem problema, vai para a tradução, revenue, tradução. Aqui já dá a receita, né? E aqui dá outras traduções possíveis. Tem também a pronúncia, Revenue. revenue, e aqui receita, rendimento, renda. Você pode vir para mostrar mais receita pública, o fisco, né? Mas geralmente entre essas três primeiras aqui, você vai ter uma definição boa. Então, Google, a gente usa direto a pesquisa do Google aqui, né? E se eu quero saber, por exemplo, como é que eu escrevo receita em inglês, eu posso lá botar receita em inglês. Aí, olha só, a primeira sugestão que ele vai dar é o Lingui. Por quê? Porque receita é um pouco complicado, é uma palavra que tem mais de um significado, né? Tem receita médica, tem receita de comida, tem receita de dinheiro, né? Então, assim, se a palavra for ambígua, como receita, por exemplo, ela não vai te dar a tradução direta. Mas se eu pesquisar, por exemplo, a fruta romã, romã em inglês, ele já vai me dar a tradução direta aqui. Ou seja, se é uma palavra que tem um significado mais claro, a tradução já vai aparecer no Google. Se não, a gente recomenda que você utilize o Lingui. E aí, aqui no Lingui, então, pesquisei receita e ele vai me dar traduções possíveis de receita. Você vai ver aqui, ó, revenue, prescription, recipe, income, formula. E depois algumas menos frequentes também. E além de dar aqui a tradução, né, ela dá frases no qual esse termo é usado. E tem também a pronúncia. Revenue. Né? Revenue. No inglês americano, tem a pronúncia também no inglês britânico, bem legal. Revenue. Revenue. Um pouquinho diferente. Depois eu vou botar outra palavra aqui para a gente ver essas duas pronúncias diferentes. Mas então aqui você tem, por exemplo, a receita aumentou em 10%. Bom, estamos falando de receita financeira. Revenue increased by 10%. Então aqui, revenue. Receita superavitária, tarará. Surplus revenue, aqui, revenue de novo. Tá? Prescription, você não tem aqui, mas se você clicar, ele vai abrir a tradução. Vou abrir uma nova aba, depois a gente olha ali, certo? Recipe, receita também. Eu preciso de alguns ingredientes para a nova receita. Então, aqui, receita de culinária, provavelmente. Tá? Receita no sentido de passo a passo, né? Income, receita financeira também, ó. Graças à minha promoção, minha receita mental aumentou. My monthly income has increased. E fórmula, a receita do produto é um segredo bem guardado, the formula of the product. Mas como receita, assim, geralmente vai ser recipe, a receita culinária, tá? E aqui embaixo, se você descer, você tem alguns exemplos, né? E mais abaixo, você traz fontes, ou seja, sites que existem em português e em inglês, e onde que esse termo aparece nos dois. E aí ele aparece destacado. Ou seja, aqui, ó, receita médica, né? Receita médica. Public on prescription only. Aqui, ó, receita prescription. Né? Aqui grifado, destacado também. Receita
Revenue, está falando de dinheiro provavelmente, você pode olhar o contexto para garantir. Receita, explorando novas fontes de receita. New revenue sources, então receita financeira, revenue. Receita de médica, prescription. Vamos ver aqui se a gente acha um recipe. Ó. Essa aqui, ó, recipe. Essa é a nossa receita para relações duradouras. This is our recipe for enduring relationships. E se você quiser, você pode. Mas eu nunca leria recipe, Edu, eu leria recipe. Né? Então você vai lá, pesquisa recipe e tem. Opa, desculpa. Nem precisava abrir aqui. Aqui mesmo, ó. Recipe. 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 Você tem a pronúncia dessa palavra para te ajudar. Certo? Então, o Lingui ele é muito bom para termos específicos, termos mais avançados. Sempre que eu vou traduzir um abstract, por exemplo, eu uso o Lingui, porque digamos que eu tenho um aluno, né, o Rudy, que tem um termo na área de estudo dele que é desterritorialização. Vamos ver se ele traz tradução. Ó, desterritorialização. Ele não traz uma tradução formal, mas ele pinça trechos da internet no qual aparece esse termo. E aqui então aparece, ó, desterritorialização, deterritorialization. Claro, uma palavra difícil, né, gente? Mas, então você pode pesquisar termos técnicos da sua área aqui no Lingui, é muito bom, eu realmente recomendo. Enfim, então o Lingui funciona muito bem com esses termos específicos, termos acadêmicos, termos profissionais. Sempre que você precisar traduzir uma coisa mais difícil, você vai lá, certo? E esse DeepL, né, que eu falei mais cedo? Bom, ele é para traduzir um texto, não só uma palavra, ele funciona bem para traduzir um texto que ele fique coeso, que ele fique bem, a mensagem correta, certo? Eu pedi aqui para o ChatGPT gerar um abstract, né, um resumo de um artigo aleatório aqui, só para a gente ter isso, e vou jogar ele aqui. Então, joguei aqui o texto em português, ele vai traduzir contextualizando, já fazendo ajustes de gramática, enfim, para geralmente essa tradução que sai daqui já sai num nível bem ok, assim, para você enviar, para você publicar, funciona bem, certo? O problema, né, e ele usa a inteligência artificial para isso, o problema é que tem uma quantidade limitada, certo? Que você pode usar, a partir de tal momento você tem que pagar. Mas para traduções pequenas, ou seja, você tem um e-mail para escrever. Bom, vai lá no DeepL, no translator dele mesmo, certo? Vamos dizer que você escreveu o seu e-mail em português e você quer, né, enviar ele para o seu cliente, para o seu contato, enfim, tal, tal. Você vai lá, copia o texto que você escreveu e vai no DeepL, joga lá e aí ele vai traduzir. E vai traduzir e geralmente vai funcionar bem, tá? Então, é isso. Esse DeepL funciona bem para isso. Você pode testar aí e perguntar para o seu professor. Faz um teste, escreve e-mail em português, envia ele, traduz aqui, envia para o teu professor inglês, pergunta, teacher, corrige a gramática aí. Aí o professor vai dizer, parabéns, você escreveu muito bem e tal, mas é justamente por isso, porque esse tradutor funciona bem para isso. Então, nós usamos o Google Tradutor, certo? Para traduções mais gerais, assim. Importante, gente, contexto, tá? O Google Tradutor, se eu colocar aqui a agenda, né? Ou ele vai dar uma tradução, mas tem outras possibilidades, e às vezes não é necessariamente aquilo. Por exemplo, uma coisa que eu gosto é trazer o verbo carregar, é um bom exemplo, tá? Por quê? E aí, claro, aqui eu vou inverter português e inglês, né? Mas carregar pode ser load, pode ser carry, pode ser charge, né? E são verbos diferentes. O load é carregar, tipo, carregar um caminhão, né? Tipo, ou carregar uma página, a página tá, aparece lá loading para você, né? Carry é carregar com você, é carregar fisicamente. E charge é carregar o computador, carregar o celular, é um outro tipo de carregar. Então, eu geralmente recomendo que você coloque, tipo, carregar o celular, por exemplo. Aí vai dar charge the cell phone, né? Carregar peso. Opa, peso. Carry weight, né? Carregar o caminhão. Load the truck. Então, carregar a página. Load the page. Então, se você colocar dentro de um contexto, o Google Tradutor vai sim funcionar bem, certo? Então, isso é uma dica. Palavras soltas no Google Tradutor não funcionam muito bem. Ele traduz bem frases também de uma forma geral, Google Tradutor, certo? Vou demonstrar aqui no meu celular
como que você pode usar o Google Tradutor. Só botar para gravar aqui, então, o meu celular. Vou ir no Google Tradutor, certo? Aqui abri o Google Tradutor. Uma coisa que ele funciona muito bem, gente, é para menus de restaurantes. Então, estou abrindo aqui no meu computador. Na verdade, eu vou abrir o Google Maps já. E aí eu vou abrir a cidade lá de um amigo meu nos Estados Unidos, certo? Vamos dizer que eu estou lá na cidade do Peter, meu amigo. E aí eu estou indo nesse restaurante aqui que chama Monahans. Monahans. Cheguei lá no Monahans e cheguei lá e me deparei com o menu deles. Posso vir aqui nessa função câmera, que funciona muito bem, e vou então apontar aqui para o menu. Bom, então cheguei lá no Monahans, estou vendo o menu deles aí, está aparecendo para vocês, certo? Ah, teacher, não entendo nada do que está escrito aqui, putz, e agora, né? O que eu faço? Bom, estou aqui nos sanduíches deles, certo? Aí vim aqui, abri o Google Tradutor no meu celular, vim aqui na função câmera. A função câmera ela é super boa, por quê? Porque ela permite você traduzir, não precisa digitar o texto. Tirei aqui uma foto, né, do menu e já traduziu aqui para mim, ó, o famoso Hot Lobster Roll de Monaghan. Tá, tem o nome aí, geralmente vai ter o nome do prato. Mas aí o que que diz? Pedaços frescos e macios de lagosta, levemente refogados em manteiga e temperos. Gente, eu quero esse prato aí, né? Aí, beleza, ok, entendi esse prato. Quero ver outros pratos. Vai tirando foto e ele vai aparecendo aí. Rolo de vieira. Vieira, provavelmente, o nome, né, do fruto do mar. E ali, rolo de lagosta frio de Monaghan. Pedaços frescos e tenros de lagosta, levemente temperados com maionese e temperos. Certo? Aqui a gente está falando de sanduíches. Muito bem. Então, assim, você pode usar essa função, ela funciona super bem mesmo, tá? Vou abrir um outro menu aqui, que de um outro fast food que eu gosto bastante, que é Wendy's, né? A Wendy's é um restaurante muito bom. Menu. Muito bem, abri aqui o menu da Wendy's, né? Cheguei lá. Quero ver, vou tomar café da manhã, então vou lá no Breakfast Combos deles. E aí aqui vou clicar aqui. Vou clicar nesse aqui para ver o que vem. Olha só. Aí cliquei, tirei a foto, croissant de salsichas, ovos e queijo. Bom, um ovo caipira fresco e linguiça grelhada coberta de molho de queijo, cremoso em um pão de croissant escamoso. Há muita coisa acontecendo nesse sanduíche simples e é tudo delicioso. Então ele vai traduzir bem para você aí, vai traduzir bem, certo? Vou ir num outro restaurante aqui na cidade do Peter para vocês verem como ele funciona. Vou vir aqui no Crazy Burger. E aí, o que acontece E aí o que acontece geralmente nas viagens é que tem muita tem muito termo, né? E é muito difícil você decorar, assim, mesmo eu quando viajo, sei lá, eu não conheço todos os nomes de temperos, de vegetais e de frutas. Então, você pode usar aqui para ele te dar uma tradução, ó. Escaneei, tirei a foto para ele dar a tradução. Pronto, verduras da casa, alface americana crocante, com cenoura, broto de alfafa, tomate e pepino. Já entendi. Talvez você não tenha vocabulário para entender alfalfa sprouts, por exemplo, que é o que apareceu ali como broto de alfafa, né? Enfim, então aqui você tem as traduções, certo? Sopa verde mágica, couve, espinafre, abacate, batata doce, pera, feijão, coentro, purê. O quê? O quê? Né? Então, você tem aí as traduções. E claro, esse é um restaurante mais divertido, então eles têm algumas brincadeiras assim. Mas, então essa função do Google Tradutor funciona muito bem para restaurantes. Então, essas são as ferramentas de tradução que a gente mais utiliza, tá, pessoal? Google Tradutor com a função câmera. Uma outra coisa legal do Google Tradutor, deixa eu voltar aqui. Você vai ver, vou clicar nos idiomas e você vai ver que tem aqui uma opção de baixar os idiomas. Então a gente recomenda que você faça o download dos idiomas dos países para o qual você vai viajar, para os quais você vai viajar, porque aí você chega na Alemanha e se você não tiver a internet na sua chegada, mas você precisar traduzir, o seu Google Tradutor está baixado aqui, certo? Então ele funciona bem nessa função de tradutor, né? Vamos olhar aqui um outro idioma, sei lá, está indo para Catalunha, né, na Espanha. Vai, baixa aí o catalão. Enfim, então essas são algumas dicas de tradução e de tradutores que você pode utilizar, certo? Então, utilizamos Google Tradutor, Lingui,
Deep Translator, esse Deep L aqui, os links eles estão todos aqui abaixo desse vídeo e também na nossa página de ferramentas, certo? E a tradução dentro da página do Google mesmo, colocando tarará em inglês ou colocando sprout, né? Sprout, que foi um termo que a gente viu ali, meaning. Ele vai te dar a definição, né? E se você não entender, você vai lá, Sprout tradução. Então, aqui algumas formas, brotar, né, ou broto. Então, aqui algumas formas que você pode usar ferramentas de tradução e te ajudar aí na navegação no inglês com termos que são um pouco mais difíceis. Era isso, espero que tenha sido útil e nos vemos numa próxima.